bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que acompanham 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Correia. É sempre um prazer e uma honra toda segunda, quarta e sexta falando aqui de futebol, falando de Libertadores da América, falando de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e amistosos da Seleção Brasileira. O Brasil que venceu a Argentina pelo placar de 1-0, o gol do Miranda aos 47 do segundo tempo. Um joguinho xoxo, que não tivemos muitas mudanças, mas enfim, o Brasil conseguiu vencer esse torneio super clássico aí contra a Argentina pelo placar de 1-0. Não levo nada a lugar nenhum esse jogo, não dá pra tirar nada de proveito ali, enfim. Não se aproveitou nada desses dois amistosos aí, o que vale mesmo são as eliminatórias da Copa e vamos ver a Copa América depois, que vai ser disputada aqui no Brasil. Vamos falar mesmo de Copa do Brasil, porque nesta quarta-feira Corinthians e Cruzeiro se enfrentam no Itaquerão. O Corinthians abriu o Itaquerão nessa terça-feira para receber aí quase 40 mil torcedores que foram ao treino do Corinthians para dar aquele apoio final ali. Não necessariamente serão os mesmos torcedores que estarão nessa hoje à noite apoiando a equipe do Corinthians. Mas enfim, o Corinthians tenta de tudo aí para tentar motivar os seus jogadores, né? Tem que ter motivação, porque futebol tá faltando um pouco pro Corinthians. Mas enfim, o Corinthians precisa reverter um resultado. O Corinthians perdeu a primeira partida pelo placar de 1-0. O jogo foi lá no Mineirão. O Cruzeiro saiu na frente e agora o Cruzeiro joga por dois resultados. O Cruzeiro pode empatar ou pode vencer, né? Se ficar 0-0, o Cruzeiro é campeão. Se ficar 1-1, qualquer empate, o Cruzeiro conquista o título da Copa do Brasil e consecutivamente a vaga na Libertadores da América para 2019, e o Corinthians precisa reverter. O Corinthians, uma vitória por um gol de diferença, leva a decisão do título para os pênaltis, e se vencer por dois ou mais gols de diferença, Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Vamos lá. Cruzeiro, Corinthians. Cruzeiro não jogou na Copa, o Cruzeiro não jogou depois da Copa do Brasil, né? Então o Cruzeiro está tranquilo. Na verdade, ele perdeu nesse final de semana, mas enfim, ele não jogou contra o Ceará, então ele tem um jogo atrasado, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians perdeu o Clássico do Santos por 1-0, jogou só com as reservas. Mas o time também sofrível, né? O Corinthians é um time no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil é outro. Apesar da premiação que o André Sanches prometeu aí para os jogadores, são quase 27 milhões para dividir com todo o elenco, em todo mundo. Até a faxineira vai receber essa parte desse bolo aí se os jogadores conquistarem esse título. Mas eu não acredito que tenha futebol para isso não. O Cruzeiro é um time cascudo, vai jogar por dois resultados, tem um técnico acostumado a essas competições. O Jair Ventura tem as suas limitações, o Jair Ventura tem um ano péssimo, entregou o Santos na zona de rebaixamento e o Corinthians está perto da zona de rebaixamento ali. Ou seja, o Corinthians, se vencer ou se perder a Copa do Brasil, necessariamente no dia seguinte tem que pensar no Campeonato Brasileiro, porque senão corre risco de rebaixamento. Pode acontecer o que aconteceu com o Palmeiras há tempos atrás aí, que o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil e foi rebaixado pela segunda vez, o birrebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar o que acontece aí então. Boa sorte a Corinthians, boa sorte a Cruzeiro e você, torcedor que está acompanhando 3 Minutos de Esporte com o Vanderlei Correia. Sexta-feira eu tô de volta. Tchau, tchau.